Tudo bom? O que você faria se você presenciasse o assassinato do seu irmão e do melhor amigo dele? O pior, por duas garotas. Sim, duas garotas de 15, 16 anos simplesmente acharam que era uma boa ideia atrair esses dois garotos para um bosque e simplesmente matá-los a sangue frio, como se, sei lá, você decidisse cortar o cabelo ou tomar um sorvete num dia quente. É basicamente isso que a gente vai acompanhar aqui. E passado 10, não, acho que mais de 20 anos do crime, a gente vai conhecer, então, o Ben Harper e toda a vizinhança ali. Sabe, a gente tá falando de uma cidadezinha de Londres, de Londres. A gente tá falando de uma cidadezinha na Inglaterra, bem pequenininha, onde todo mundo se conhece. E todo mundo sabe o que aconteceu, todo mundo presenciou o julgamento, todo mundo sabe exatamente o que aconteceu com o irmão do Ben. E passado alguns anos, cerca de 10 anos depois da morte do irmão, a mãe simplesmente sai para trabalhar como ela sempre fez e aparentemente se joga na frente do trem e morre. O Ben fica chocado, ele não acredita que a mãe dele seria capaz de fazer algo tão absurdo assim, mas tudo leva a crer que foi isso que aconteceu e ele também não vai ficar querendo investigar nem nada, porque já não basta a maneira como o irmão dele morreu, ainda agora ele virou o cara com a vida mais ruim de toda a Inglaterra, porque ele conseguiu perder a família toda dele em 10 anos e por motivos completamente fúteis. Mas é aí que as coisas começam a tomar um outro rumo, porque o Ben agora é jornalista e ele meio que é instigado a escrever a história, né, em comemoração aos 10 anos da morte da mãe dele. Comemoração é um termo horrível, mas é basicamente isso. E ele vai se negar a escrever esse artigo do jeito que a chefe dele quer, mas ele vira pra ela e fala, tá bom, então você quer que eu escreva? Então eu vou escrever a minha história. E ele vai começar a investigar. E vai começar a ir atrás de algumas informações. E vai acabar descobrindo vários segredos. Né? Ele vai descobrir que todo mundo ali guarda um segredo. E que todo mundo, sem exceção, tem alguma ligação entre si. E que vai acabar culminando na fatídica morte do irmão e da mãe dele. Depois de cumprir, né, o tempo de cadeia, as duas meninas são liberadas. Elas trocam de nome, ganham uma identidade nova, vão viver completamente longe de tudo isso. Mas a história, o passado, aparece para perseguir. E uma delas é encontrada morta dentro do apartamento dela, exatamente do mesmo jeito em que elas mataram o irmão do Ben e o melhor amigo. E aí, aquilo vira um forfé, a polícia chega até o Ben e acha que o Ben fez aquilo, né? Porque a mãe dele estava trocando correspondência com ela e ninguém sabia, ninguém tinha ideia dos motivos, nem o que estava escrito na carta, nem nada disso. Alguns segredos, lógicos, são revelados, a gente vai descobrir mais pro final o que tinha nessas cartas. E tudo vai se encaixando, tudo vai se interligando de uma maneira que você fica estarrecido, porque basicamente todo mundo ali próximo do Ben tinha como desvendar a morte da mãe dele, desvendar tudo o que aconteceu, mas faltava aquela pecinha do quebra-cabeça, sabe? Pra encaixar, que faz você ver o todo. É o que tava faltando e é o que o Ben vai encontrar. E vai simplesmente desencavar os segredos mais absurdos dessas pessoas. Pessoas essas que têm a vida perfeita, que todo mundo se espelha, que são as pessoas mais nobres da comunidade e que estão acima de qualquer suspeita. E é aí que ele tira a máscara de todo mundo, joga tudo no ventilador e que vocês se explodam, porque vocês foram responsáveis pela morte do meu irmão, pela morte da minha mãe. Mesmo que indiretamente, todas as pessoas ali tiveram uma leve participação, porque a cada segredo que a mãe do Ben descobria, mais deprimida ela ficava, porque ela descobriu muita coisa antes de morrer. E olha, quando eu terminei de ler esse livro eu fiquei
Gente, mas todo mundo tinha um segredo que poderia ter mudado tudo se tivessem tido a coragem de contar, de revelar esse segredo e de seguir em frente. Tipo, fiz mesmo, me arrependo e vamos seguir em frente e tá tudo bem. Mas não. Fica todo mundo escondendo e tentando esquecer aquilo e passando por coisas ultrajantes simplesmente para que isso nunca venha à tona. Totalmente desnecessário, mas simplesmente incrível quando se trata de um thriller. Foi uma leitura não estupidamente rápida, como a gente costuma ler thriller, mas que a maneira como o autor foi escrevendo e foi trazendo as revelações pra gente fazia com que a gente não quisesse parar de ler enquanto a gente não chegasse no final e descobrisse toda a trama e revelasse todos os segredos que foram guardados durante mais de 20 anos. Certo? Então é isso. A gente vê no próximo.